Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a este novo episódio do vosso podcast Conversa. Não se esqueçam desde já de subscrever e partilhar e obrigado por estarem a participar neste podcast através das vossas perguntas aos candidatos. E hoje estamos aqui com o Dr. Nuno Carvalho, que é o cabeça de lista pelo PSD Setúbal. Obrigado por aceitar aqui o convite do podcast Conversa. Eu é que agradeço e dou os parabéns pelos conteúdos produzidos, que de facto têm sido muito úteis para a política portuguesa e, portanto, fica aqui uma nota de motivação para poder continuar com este trabalho que tem sido magnífico até agora. Obrigado. Então vamos começar com as perguntas do público, são sempre as perguntas mais difíceis, mas também as mais apetecíveis, e o público do podcast Conversa é justamente um público exigente, na questão de estar satisfeito com as perguntas. Começamos justamente com o Vasco Medeiros, que pergunta como vê a juventude na política, dada a renovação visível dos candidatos a deputados. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, a participação da juventude na política é fundamental, primeiro por uma questão de representatividade, ou seja, é importante que a juventude esteja representada e é importante que esteja representada por jovens. Isso tem um segundo fator positivo, é que se nós falamos da geração mais bem preparada, é importante que a geração mais bem preparada esteja a participar na construção do país. E é fundamental que estes jovens bem preparados estejam efetivamente com essa capacidade e a participar na construção do país, da sua geração e para as gerações futuras. Muito bem. A próxima pergunta, da Laura Felisberto, de Tavira, que pergunta o que é que estão a pensar mudar para ganhar a confiança a nível nacional novamente? Bom, o primeiro aspecto de mudança foi efetivamente a nível daquilo que é o perfil dos candidatos. Como é o meu caso, que apesar de sempre ter participado na política, nunca o fiz de uma forma profissional e, portanto, tenho o meu percurso como empresário e o que nós pretendemos no PSD é precisamente trazer a experiência de fora das nossas profissões para dentro da política. E o que é que isso significa? Significa nós conseguirmos olhar para o país e estabelecer um conjunto de prioridades, estabelecer uma prioridade naquilo que é o investimento que nós precisamos, e aqui na nossa região, por exemplo, um investimento que pode ser alavancado com vários instrumentos, entre os quais os fundos comunitários, onde nós temos sido muito prejudicados ao longo destes anos, olhar para a região e olhar para o serviço de transportes públicos, onde nós merecemos também que seja declarada, se calhar, uma emergência, como algumas que são declaradas por aí no país, porque se nós temos uma condição que não permite fazer a travessia, que não permite fazer a ligação fluvial entre a margem sul e a margem norte, e há pessoas que todos os dias não cumprem o horário de trabalho, há pessoas que todos os dias falham até entrevistas de emprego, ou inclusive até há empregadores que têm desconfiança em empregar pessoas que vivem na Península Setúbal, e entenda-se margem sul, porque não sabem se podem confiar no serviço de transportes públicos. Então nós precisamos de facto de ser declarada essa emergência para corrigir isso. E a mesma coisa se passa na saúde. Portanto, estes 3 pontos são 3 pontos fundamentais que nós, no PSD, ao também procurarmos renovar as listas, trazemos pessoas que tenham a experiência do dia-a-dia de qualquer cidadão e que sabem que é importante começar a resolver os problemas. Não é só pensar numa perspectiva mais macro, mais global, mas também naquilo que são os vários problemas que no dia-a-dia afetam as pessoas. E estes 3 pontos que lhe falei são fundamentais. Muito obrigado. Joca, um grande abraço, um grande ouvinte, sempre presente. Pergunta, afinal, que banho de ética foi este? Bem, a expressão banho de ética, eu acho que é uma expressão que ganhou muito mediatismo e eu acho que a ética está naquilo que é a forma como cada candidato e cada pessoa se apresenta. Falar de um partido A, B, C ou D, ou do PSD ou de qualquer partido, e dizer que esse partido, todo ele, tem o mesmo nível de ética por todos os militantes, por todos os membros, por todos os líderes partidários de estruturas locais, distritais e nacionais, eu acho que é uma acessão que ninguém pode fazer, ninguém pode ter. E, portanto, quando se fala em banho de ética, eu acho que é aquilo que cada candidato efetivamente deve trazer para a política e cada um por si deve assumir esse compromisso. Mas a ética é fundamental. E eu creio que esta renovação que o PSD trouxe, em que não há vício político num conjunto de cabeças de lista que foram apresentados e de muitos outros elementos que estão apresentados nas listas do PSD, representa precisamente isso. Representa pessoas que, de facto, por virem também de fora, não trazem alguns vícios políticos, enfim, que alguns deles, se calhar, também não ajudam a ética na política. Muito bem. A Catarina Bento pergunta, porquê é que ainda tentou tanto?
Não percebi. Pergunta? Porque é que ainda tentam tanto? Porque é que ainda tentamos tanto? Vale sempre a pena tentar pelo país. Se qualquer uma das pessoas da nossa geração, eu tenho 37 anos, não tentar melhorar, então nós de facto estamos a baixar o braço globalmente enquanto portugueses. Eu sou pai de 2 filhos e, portanto, eu sou um pai que tenta. Eu sou um empresário que tenta. E agora quero ser um político que quer tentar melhorar o país. E por isso, porque é que ainda tentam tanto os portugueses? Porque sempre tentaram e por isso é que nós temos um país com muito potencial para se posicionar novamente no mundo, se calhar não tanto agora como um país dentro da União Europeia e olhar cada vez mais para um país atlântico. Essa é uma das experiências que eu também quero trazer para cá. E isso vale a pena tentar. Pôr o Portugal no mapa de uma forma diferente. E os portugueses têm essa capacidade. Muito bem. Portanto, estão respondidas as perguntas do Instagram, agora as perguntas do Facebook, em que começamos com o Tiago Guilherme, que é justamente o líder do Volt Portugal. Pergunta quando é que mudam de nome para o original e verdadeiro PPD. É que o PPD nunca foi social-democrata e pertence ao grupo dos populares, PPE, no Parlamento Europeu. Seria simpático deixar de tentar enganar os portugueses com um nome que pertence ao centro-esquerda e não ao centro-direita, onde situa o PPD e não o PSD. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, Guilherme, que o PSD, ou PPD-PSD, antes de pertencer ao Partido Popular Europeu, pertenceu ao ALDE Group, e, portanto, os partidos liberais. E isto já foi falado, inclusive, no episódio com a Iniciativa Liberal, em que, justamente, o Alexander Krauss disse da noite para o dia, os gabinetes do PSD no ALDE Group foram esvaziados. Bom, uma forma... Queria apenas deixar esta nota aqui. E agradeço. De uma forma muito simples. O PSD é um partido que, com sua dimensão, tem a capacidade de ter uma amplitude ideológica. E quem, de facto, não olhar para a história do PSD nos vários governos por onde passou, se não olhar para essa história, não vai conseguir compreender essa amplitude ideológica. Mas o PSD é essencialmente um partido que sabe trabalhar a ideologia e as medidas ao centro. E o que representa trabalhar ao centro significa conseguir ter medidas que são ajustadas e equilibradas para o país. A questão de colocar o PSD como centro-esquerda, como centro-direita ou só direita, eu acho que isso, especificamente para as pessoas, esse debate ideológico vai dizer muito pouco. E se nós dissermos que o PSD é de centro, isso vai dizer muito pouco. Mas se nós dissermos que isso significa ser um partido de centro, por exemplo, olhar para a carga fiscal e ter um plano para a 3, a 4, a 5 anos conseguir ter uma continuada carga e sustentada diminuição da carga fiscal para os trabalhadores, para as empresas, isso de facto é uma medida de centro e é uma medida equilibrada e que pensa na sustentabilidade do país. As medidas concretas são aquelas que nos ajudam a fazer ideologia. Mas falar de ideologia, sem explicar às pessoas quais são as medidas, é que pode de facto induzir em erro. E eu acho que olhando para as medidas do PSD consegue-se perceber que nós somos um partido que trabalha efetivamente o centro do espaço político português. Muito bem. Indo agora para outra pergunta, justamente do António Alves Gomes, que é de Setúbal. Acham que para o ano vou conseguir liderar a oposição? Haverá sucesso do podcast? Bem, esta parte cabia-me a mim, obrigado, António, mas justamente se acham que vão conseguir liderar a oposição no próximo ano? Bom, o PSD neste momento lidera a oposição, apesar de ser o maior partido português e o partido com a maior representação parlamentar. O PSD lidera a oposição e o PSD, a seguir a estas eleições, quer ser governo. Não parece ser um partido que, quando se apresenta a votos, vai discutir o seu papel como partido da oposição. O PSD está a discutir o seu papel como partido de governo. Podemos falar daquilo que é a oposição do PSD agora, mas no futuro o que nós temos que falar é daquilo que é o PSD como governo e as propostas que tem para ser governo. E, portanto, não tenho como discutir o futuro de qualquer oposição, seja ela de qual for, muito menos de um partido como o PSD que quer não ser oposição e que quer ser governo. Exato, até porque este Parlamento vai ser um Parlamento muito mais dividido, com vários poderes divididos, as percentagens de poder vão estar muito divididas e, portanto, vai ser complicado. Bruno Ribeiro Barata, que é aqui do Seixal e inclusive o número 13 ou o número 14 pelo PS, aqui também é o distrito de Setúbal, pergunta: o PSD nacional é contra o aeroporto do Montijo e o PSD distrital é favorável? Afinal, o que conta? Obrigado, continuação, bom trabalho. Obrigado. Bom, antes de mais, dar um abraço democrático a um membro de um outro partido e indo muito concretamente à questão. O Partido Socialista anunciou um aeroporto sem um estudo de impacto ambiental.
e o Governo anunciou esse aeroporto sem um estudo de impacto ambiental. E o candidato do Partido Socialista às europeias anunciou esse mesmo aeroporto, nessas mesmas condições, sem um estudo de impacto ambiental. E hoje continua-se a discutir uma questão muito simples, que é qual é o resultado desse estudo? E ele ainda não é conhecido. Não há nenhum candidato às europeias, a primeiro-ministro, ou a qualquer órgão político cuja sua opinião se sobrepõe ao estudo de impacto ambiental. E, portanto, o que o próprio Presidente do Partido Social Democrata disse, Dr. Rui Rio, é que se este estudo viabilizar a opção Montijo, é essa a opção que se deve manter. Agora, não podemos passar por cima disso. E eu acho que até seria interessante o Partido Socialista explicar o que é que vai fazer se o estudo de impacto ambiental não permitir o aeroporto. Porque isso foi a coragem que o Dr. Rui Rio teve, que foi dizer, atenção, este documento fundamental não está ainda concluído. Este documento é fundamental para que esta obra seja feita. Era interessante ver o que é que o Partido Socialista podia dizer sobre isso. Bom, quando estiver cá, farei essa pergunta também, pode-me enviar depois na altura, eu também irei colocar... Também vou participar. Sim, esteja à vontade. Aliás, porque o podcast Conversa é aberto a todos e, portanto, falamos com todos os partidos e não há aqui nenhum sectarismo. Ora bem, o David Lourenço pergunta se o Sr. Rui Rio não se importaria de trabalhar a part-time na construção civil quando atingir a idade da reforma. E isto tem a ver justamente com aquela sugestão no governo, no plano eleitoral, justamente de fazer-se um decréscimo das horas de trabalho até à reforma ou poder haver quem quiser continuar a trabalhar depois da reforma. Sendo que há a salientar aqui que no próprio programa, isto está na página 61, não é algo obrigatório, não é vinculativo. Portanto, é uma opção. E vamos ser honestos, todos nós conhecemos pessoas que já estão reformadas, mas ou continuam a trabalhar agora mais recentemente nesta questão dos Ubers, ou têm o seu próprio negócio, ou fazem outra coisa qualquer que seja. Mas sabemos que isto continua a existir, apesar de já terem reformados. Nem mais. E a questão é mesmo essa. Uma vez atingida a idade da reforma, nós não perdermos pessoas que têm vontade de trabalhar, o país não perder pessoas que têm vontade de trabalhar e não perder pessoas que, para além de terem essa vontade, têm uma experiência que trazem ao nosso tecido produtivo. E, portanto, é uma opção que as pessoas têm. Eu estou certo que o Dr. Rui Rio, respondendo até concretamente à pergunta, não se nega ao qualquer trabalho e, portanto, se ele assim o quisesse fazer, assim o faria. Seja em qualquer setor, ele trabalharia e, muito provavelmente, continuará a trabalhar muito depois da idade da reforma. Agora, o que é fundamental é não pensar numa pessoa ou num político em particular, mas sim num país que, neste momento, tem uma mão de obra que, felizmente, é cada vez mais procurada e nós temos, neste momento, em Portugal, problemas de mão de obra qualificada e, portanto, temos uma economia que neste momento está a precisar cada vez mais de mão de obra qualificada, daí inclusive até o Ministro da Economia do atual Governo até falar de um género de vistos associados àquilo que são profissionais qualificados. E o que nós precisamos é de continuar a aproveitar os profissionais qualificados em Portugal. E, portanto, não são só os jovens, como há bocado falámos, mas de todas as idades. Por isso, esta é uma medida que permite, precisamente, continuar a aproveitar os profissionais que nós temos no nosso país e querem continuar a trabalhar. Até porque essa questão toda do aumento da idade da reforma é algo que é falado em todos os países e é sempre um grande problema porque, justamente, o sistema de reformas está falido, sejamos honestos. Se calhar nós os dois não vamos ter sistema de reformas, possivelmente. Espero que tenhamos, mas há essa dúvida. Mas é justamente isso, pelo menos os dados que existem, os estudos que existem sobre isso dão-nos prova do contrário e, portanto, as pessoas também duram mais. E eu aqui não estou a querer dizer que as pessoas têm que trabalhar até caírem para o lado, como é óbvio, mas há que repensar também um pouco estas coisas. Última pergunta do Guido Pires, que pergunta se o Rio esperava que os notáveis ligados a Passos Coelho se empenhassem tanto em atacar a sua liderança. Bom, eu acho que o PSD está habituado a ter militantes que falam sempre e pensam sempre o partido e dizem qual é a sua opinião. Isso é uma nota muito positiva. Como é evidente, agora o que é fundamental é nós percebermos duas coisas. Uma, o PSD escolheu um conjunto de pessoas para participarem nas listas, para se candidatarem e associou a isto um projeto para o país. Em nenhuma medida isto significa que o PSD, antes desta candidatura ou depois desta candidatura às legislativas,
deixe de ser o PSD que conte com qualquer militante. Todas as pessoas que são militantes do Partido Social Democrata continuarão no Partido Social Democrata. O que houve agora foi uma seleção de candidatos que estão-se a propor à Assembleia da República. Se o PSD ganhar nas eleições, terá que trabalhar com estes candidatos para ajudar a suportar o governo e terá que trabalhar com muitas outras pessoas deste espaço político em que estamos, do centro e do centro-direita, como é evidente, e terá que conseguir trabalhar com eles para formar o governo. E, portanto, o PSD, como é evidente, e o país nunca vai excluir, nem pretende excluir, pessoas com valor. E no governo de Passos Coelho nós tivemos e temos pessoas desse governo com muito valor. E ainda bem que continuam no PSD, são militantes do PSD, e estou certo que o partido poderá continuar a contar com eles e o país também. Mas eu lembro-me na altura, quando estávamos nos governos de Sócrates, em que houve justamente uma grande rotatividade, uma grande mudança de lideranças no PSD. Manuel Ferreira Leite, Luís Filipe Menezes e depois Pedro Passos Coelho. Não me lembro da sangria ter sido tão grande como desta, no sentido de que estas eleições internas do PSD foram muito mais divisórias do que as outras. Pelo menos aquilo que transparece cá para fora. E com todos os cenários que nós temos, depois com as cidades de Braga, por exemplo, que quanto a mim são as mais sonantes. Setúbal também não foi um caso particular a nível dos soundbites. Por isso é que eu estou a dizer. E isto às vezes o que conta mais é o soundbite e não aquilo que acontece na realidade. De uma forma muito clara, eu acho que é sempre importante nós percebermos o que se passa dentro de um partido. Mas neste momento o que se passa dentro do PSD é que é um partido motivado para ganhar as eleições. Por isso é que nós temos várias pessoas que participaram no período do governo do Dr. Passos Coelho, inclusive até envolvidos na campanha, porque sabem que esse momento é um momento importante. E, portanto, todas essas pessoas que no seu momento demonstraram a sua discordância, agora estão a demonstrar a sua concordância e a sua força para que o PSD seja o partido que consiga governar o país. E isto é o ponto fundamental, que é a concordância que nós temos agora. Agora, um partido que tem uma dimensão grande, um partido que tem um espaço aberto de debate, tem sempre debate, mas esse debate não pode ser confundido com a existência de um partido que, de repente, não conta com uma parte importante, ou que não conta com quadros importantes. No PSD, e agora eu falo por mim, no PSD nós não devemos nunca deixar de contar com as pessoas que ajudaram a recuperar o país numa altura dificílima. Provavelmente eles tiveram os piores empregos que poderiam ter nesse momento e superaram o desafio. E superaram-no, naturalmente, com os portugueses e com o esforço dos portugueses e, acima de tudo, demonstraram a sua capacidade e a sua qualidade. E, portanto, eu acho que é fundamental que o país, naturalmente, o PSD, continue a contar com eles. Nós não vamos confundir agora o debate de um partido com uma divisão ou com uma exclusão. O PSD, naturalmente, é um partido que conta com todos para governar Portugal e para tirar Portugal desta situação que se encontra, a falência dos serviços do Estado e, naturalmente, desta perspectiva negativa que nós temos com uma gigantesca carga fiscal. O partido neste momento está unido para isso, porque nós passámos de um período de falência do país nos cofres do Estado, em que agora, atualmente, nós temos a falência do país nos serviços do Estado. E por isso, naturalmente, que nós temos que contar com todos os militantes e com todos aqueles que estão experientes e com todos aqueles que têm essa experiência governativa. Muito bem, espero que tenham sido respondidas as perguntas. Foram 20 minutos a responder às vossas perguntas, portanto, aqui o serviço que o vosso podcast Conversa vos faz e é a forma que vocês também têm de influenciar este podcast, porque obviamente vamos retomar certamente algumas das perguntas, vamos retomar respostas dadas às perguntas, obviamente, mas a questão, ainda tocando nesta questão das guerras internas e sobretudo deste nome gigante, e eu vou ser aluno dele, Dr. Pedro Passos Coelho, é um peso ainda demasiado grande para o PSD, é quase um elefante na sala, porque justamente o PS tem o ónus de dizer estamos melhor do que estávamos com Pedro Passos Coelho, não foi preciso fazer tantos cortes, não foi preciso aplicar tanta austeridade como era o Pedro Passos Coelho. Ou seja, eu acredito honestamente que nestas eleições sim, ainda vai parar esse fantasma, mas daqui a 4 anos duvido que esse fantasma faça sentido, porque já estamos a falar de quase uma década depois, portanto, estamos a falar 8 anos, portanto já não fará sentido estarmos a falar
das mesmas questões, e como já não faz sentido também falarmos de José Sócrates, apesar de continuar a ser um nome a pairar, justamente por estas questões todas do aeroporto, não é? Da OTA, Montijo, enfim, tudo isso. E ainda para mais agora com o TGV, que foi também outra questão levantada também pelo próprio PSD, que foi curioso que havia uma data... exatamente, portanto, o Rui Rio faz esta questão não diretamente do TGV, porque depois ele corrige, é o comboio de alta velocidade, mas nós sabemos que existe o AVE em Espanha, existe o TGV em França, se bem que o TGV é muito mais rápido que o AVE em Espanha, e é justamente esta notícia, né, este soundbite sai no dia de anos do José Sócrates. Há coisas curiosas, apesar de tudo. Há coisas curiosas. Eu diria talvez que o José Sócrates, ele é efetivamente sempre o principal elefante na sala. E Passos Coelho é um motivo de orgulho para nós, por aquilo que fez como governante. Especificamente sobre a questão da ferrovia, porque de facto estas afirmações do Presidente do Partido, Dr. Rio, foram dentro de um contexto de analisar a ferrovia e analisar a ferrovia do ponto de vista nacional e do ponto de vista europeu. E, portanto, é fundamental que efetivamente exista uma estratégia e essa estratégia passa, como é evidente, por ter transportes mais rápidos, mais eficientes. E, portanto, essa questão é uma questão que todos os partidos falam, mas que depois nunca concretizam. E aí o PSD aqui está a concretizar, sendo certo que está a concretizar e enquadrar dentro de um plano nacional e de um plano europeu também. Não se pode discutir a mobilidade em Portugal sem deixar de ter em conta a mobilidade do ponto de vista daquilo que também são as ligações aos restantes países europeus. Isto dos soundbites contou imenso, não é? Portanto, quando ouvimos o Rui Rio falar que, ser deputado não é algo que me entusiasme muito. A questão é, que entusiasmo é que dá para aqueles que são os cabeças de lista, mas aqueles que são todos candidatos no restante das listas, para serem deputados, quando o líder do partido diz que ser deputado não é algo que entusiasme muito? O líder do partido é candidato a primeiro-ministro e, portanto, quando nós procuramos saber qual é o entusiasmo que tem o presidente do PSD, é o entusiasmo de ser primeiro-ministro de Portugal. Perguntar a alguém que é o presidente do PSD e que está a candidatar a primeiro-ministro de Portugal se pretende ser deputado, naturalmente concordo nas listas para ser deputado, porque é uma pessoa que tem valor e o PSD, naturalmente, que por tradição tem sempre o candidato a primeiro-ministro também nas listas. Mas, como é evidente, o que se discute aqui é a candidatura a primeiro-ministro, não é a candidatura a deputado. E por isso, mais entusiasmo ou menos entusiasmo, eu diria que o essencial é perceber se de facto o Dr. Rio tem um projeto bom como futuro Primeiro-Ministro de Portugal. Eu acho que tem. Mas não tem hipóteses. Não tem hipóteses de ser futuro Primeiro-Ministro de Portugal? Tem todas as hipóteses, senão o PS não se apresentava a votos. Sim, mas aquilo que nós sabemos, aquilo que tem sido o feedback, aquilo que tem sido os próprios debates, não tem sido convincente. E, aliás, neste próprio podcast, quando foi justamente na altura das eleições entre Pedro Santana Lopes e o Rui Rio, este podcast sempre disse que o Rui Rio seria um flop, que não seria aquilo que muitas pessoas estavam a falar. E, portanto, usando aqui a expressão, que também já houve outra analista política a dizer, que com o Rui Rio cai um mito. Havia muito mito que seria um excelente primeiro-ministro, que seria a alternativa para o PSD, mas, sejamos honestos, não o está a ser neste momento, não está a fazer a oposição que devia. Se nós olharmos para aquilo que é o PSD como partido e as dificuldades que o PSD já teve que lidar e pensarmos naquilo que foi o PSD quando tínhamos um país com taxas de analfabetismo enormes, com pobreza e que efetivamente, quando Cavaco Silva foi Primeiro-Ministro, deu-se um impulso, um salto enorme em Portugal. Se nós pensarmos naquilo que foram os desafios que, ainda agora falámos, Passos Coelho teve que enfrentar para conseguir tirar o país da condição em que se encontrava, se pensarmos também naquilo que foram os desafios que Rui Rio teve quando esteve na Câmara Municipal do Porto, não só para ganhar a Câmara Municipal do Porto, mas também para conseguir gerir a Câmara Municipal do Porto, eu acho que nós sabemos que o PSD tem líderes que têm um calibre habituado a grandes desafios e a grandes dificuldades. Se ganharmos eleições legislativas não é um grande desafio, uma grande dificuldade, claro que é. Há ocasiões em que o PSD está mais bem posicionado, há ocasiões em que o PSD está menos bem posicionado. Mas o que é certo é que há algo fundamental nos partidos: recursos humanos, capacidade, liderança e pessoas que
tem a capacidade de superar esse desafio. O desafio é grande, ganhar umas eleições legislativas é sempre um grande desafio, eu tenho consciência desse desafio, o PSD tem consciência desse desafio, mas sabemos que temos uma pessoa capaz de o vencer e, portanto, naturalmente que é isso que eu acredito que vai acontecer. Certamente a noite de 6 de outubro vai ser uma noite muito importante para o PSD, não apenas para perceber quais são os lugares que vão ocupar, mas também certamente a liderança será posta em prova. Acontece sempre isto, quando as lideranças não se conseguem às vezes... Isto é tudo uma questão de gestão de expectativas. A política é justamente isso, a gestão de expectativas, não só de próprias lideranças pessoais, mas também a gestão de 10 milhões de habitantes que tem Portugal. Portanto, os portugueses também têm as suas expectativas ambicionadas e, portanto, também querem ver isto. Justamente nesta questão das ambições, o que é que o PSD tem como principais bandeiras para estas eleições? Bem, o PSD, do ponto de Porque vista... no meio de tudo isto, destes soundbites, tem-se falado muito pouco daquilo que é o programa do PSD. Tem-se falado muito justamente destes soundbites, daquilo que tem sido estas manchetes que são más para a imagem de Rui Rio. Às vezes a imprensa nem sempre é simpática e nem sempre é justa para com todos, mas justamente isto é, no fim de tudo, depois desta espuma dos dias, quais é que são as bandeiras do PSD? O PSD, antes de mais, tem sempre a sua política programática definida a dois níveis, o nível nacional e o nível regional. E, portanto, a nível nacional, uma das medidas que até foi bastante falada, que tem a ver com a reformulação daquilo que é a carga fiscal, e quando se fala da reformulação, é efetivamente olhar para a economia do nosso país e ajustar a carga fiscal à nossa economia. Se a economia está melhor, nós podemos usar a nossa carga fiscal como um instrumento que tenha um duplo efeito. Aliviar um pouco aquilo que é o peso nas famílias, no rendimento das famílias, e também aliviar aquilo que é um pouco a carga fiscal que as empresas pagam, para elas terem mais meios, mais dinheiro e para poderem investir. E sempre com instrumentos fiscais que permitam que, efetivamente, haja um ambiente propício para o investimento e haja um ambiente propício para as exportações. O investimento é fundamental, tanto que nós assistimos em Portugal, nestes últimos 4 anos, que o investimento privado foi o motor da economia, não foi o investimento público. E, portanto, nós temos que olhar para o investimento privado e criar mais condições, do ponto de vista fiscal, criar mais condições para as exportações, e quando nós falamos da exportação, é porque cada bem e cada serviço que é vendido para fora de Portugal é produzido aqui e é pago por alguém de fora. Ora, aqui Portugal tem tido um tecido empresarial que tem tido uma coragem fantástica e que neste momento tem 2 desafios muito importantes. As empresas exportadoras não têm a ajuda, a estrutura, a estratégia da parte do governo atual, como outras empresas têm de outros países europeus, que já estão a olhar, por exemplo, para o acordo União Europeia-Mercosul, e o acordo União Europeia-Mercosul é um acordo que, basicamente, quase que elimina as taxas alfandegárias que são pagas entre os bens e os serviços que são transacionados entre a União Europeia e o Mercosul, que é uma comunidade económica que inclui o Brasil, Colômbia, Argentina, Sim. importantíssima para Portugal. Então Portugal podia e devia ser um player. E também Portugal devia olhar para o mercado dos PALOP, como um mercado onde nós temos uma grande ligação cultural e cada vez estamos a perder essa ligação e essa influência cultural e cada vez mais estamos a deixar também que outros países se posicionem e ocupem este espaço que para nós seria um espaço natural, não só do ponto de vista daquilo que é a imagem de Portugal enquanto país, Sim. enquanto cultura, mas também aquilo que é a imagem de Portugal enquanto economia. E, portanto, É bizarro ver Moçambique na Commonwealth. é bizarro, é preocupante e nós não temos uma estratégia que faça com que Moçambique seja um país mais parceiro de Portugal e nós não temos uma estratégia que impeça que o que aconteceu em Moçambique possa também acontecer em outros países. Os PALOP deviam ser uma comunidade que se devia posicionar como uma região, como uma comunidade no espaço global, com algumas linhas comuns. É isso que acontece a uma escala totalmente diferente com a Commonwealth, mas numa escala bem adaptada, isso devia acontecer com os PALOP. Portugal poderia ser
um país que teria todo o interesse em que isso acontecesse, teria todo o interesse em que isso fosse catapultado, fosse alavancado, mas não faz. E por isso, quando nós falamos efetivamente aqui do nosso país, nós temos que trabalhar a nível interno com uma visão de Portugal lá para fora. É disso que o nosso país sempre foi feito. As nossas principais conquistas que temos são as conquistas que, à escala, à dimensão do nosso país, conseguimos provar o talento que temos. No desporto, a nossa história está recheada disso, com os descobrimentos, e, portanto, nós temos que continuar a ser esse país que tem essa capacidade lá para fora. E não perder a nossa herança, nem muito menos perder as nossas oportunidades. Sim. Há quem tenha vergonha do nosso passado, não é? E o Bloco de Esquerda ajuda justamente a termos mais vergonha desse passado dos descobrimentos, que existe, e portanto acho que não devemos estar envergonhados disso, portanto todos os outros fizeram. O Bloco de Esquerda está sempre à procura de argumentos para criar fricção, e portanto é um partido, nesse aspecto, é sempre muito pouco sério. Eu, como costumo dizer aqui no podcast, o Bloco de Esquerda bloqueia tudo o que é possível, portanto é mesmo assim. Do ponto de vista europeu, o que fazer? Justamente tivemos agora a Elisa Ferreira como Comissária Europeia, numa pasta, vamos dizer, bastante importante. A pasta das reformas da União Europeia é muito importante, e portanto tivemos com Carlos Moedas uma pasta também muito importante, que era da Ciência e Tecnologia. Portanto, continuamos a ter aqui uma pasta bastante importante, não parafraseando uma frase, não é assim muito bonito dizer, afinal de contas não somos um país pequeno. E, portanto, contamos para aquilo que são as contas da União Europeia. À escala, Portugal, para todos os efeitos, é um país de média dimensão, naquilo que é o poder ativo dentro da União Europeia. E, justamente, para o PSD, o que é que importa esta questão europeia? Bom, sendo que a família do PPE, portanto, o Partido Popular Europeu, que já foi aqui falado, continua para todos os efeitos, diminuiu, mas continua para todos os efeitos, ser a maior família europeia dos partidos. Creio que há duas linhas fundamentais. Uma primeira que representa a importância de Portugal enquadrado dentro da União Europeia. E essa importância tem a ver com dois aspectos. 80% do investimento público em Portugal é feito com fundos europeus. E isto é feito porque de facto há uma integração no nosso país e há uma integração num espaço económico com uma ligação orçamental àquilo que é o orçamento da União Europeia e a vinda de fundos europeus. E também Portugal é um país quase que recordista, só ultrapassado pela Polónia, naquilo que é a capacidade de captação de apoios através das suas empresas, precisamente também de fundos europeus. E, portanto, a nossa economia privada e pública tem um papel em Portugal que é indissociável dos fundos europeus. Entrando nesse aspecto, é fundamental que na nossa região, especificamente aqui no distrito de Setúbal, olhemos para a Península de Setúbal e haja uma correção de um problema que tem existido nestes últimos anos, desde 2013. E essa correção é fazer com que a nossa Península de Setúbal seja considerada como uma região separada da área metropolitana de Lisboa. Porquê que isto é importante? Porque, como eu dizia, os fundos europeus, a nível de investimento público e privado, desempenham um papel fundamental. E a Península de Setúbal tem um PIB per capita de pouco mais de 12 mil euros. A área metropolitana de Lisboa, na sua globalidade, tem um PIB per capita de, creio eu, mais de 23 mil euros. Estou a falar de dados de 2015. Portanto, isso engloba aqui os concelhos de Seixal, Almada, Barreiro. Exatamente. Área de... Exatamente. Podiam estar alocados nessa questão de Setúbal. Exatamente. Ou seja, e porquê é que isto é importante? Porque há um investimento social e económico que não está a chegar a esta região, portanto, não está a chegar à margem sul e à toda a restante Península de Setúbal, porque estamos diluídos na área metropolitana de Lisboa. E esse aspecto é fundamental e deve também ser levado à consideração da Comissão Europeia, onde eu espero que a nossa recém-indicada ou nomeada Comissária Europeia, a quem eu aproveito para dar os parabéns e desejar um bom trabalho, possa desempenhar um papel nesta reorganização dos mapas dos fundos comunitários. Esta é uma questão que pode parecer muito técnica, mas o efeito prático é simples. Nós podíamos ter tido mais 2 mil milhões de euros na nossa economia se, efetivamente, esta correção que eu estou a falar a nível do mapa de distribuição de fundos comunitários tivesse sido realizada. Seria também uma forma de regionalização? Não, é uma forma de correção das diferenças sociais e económicas. Porque isto não Mas implica... o facto de serem candidaturas regionais, ou seja, candidaturas, vamos lá dizer, distritais? Não implica que sequer
o Seixal, Almada, Moita, toda a margem sul e a Estante Municipal de Setúbal saiam da área metropolitana de Lisboa como área administrativa. O que implica é que quando se olha a partir de Bruxelas para as necessidades que nós temos na União Europeia, se diga que há uma região que é a margem sul e a Estante Municipal de Setúbal que tem que ter um investimento com prioridade a nível social e económico. E que não se olhe para a área metropolitana de Lisboa, porque aí vai-se olhar para uma área onde temos concelhos como Lisboa, Oeiras, Cascais, e que puxam o nosso PIB muito para cima e que faz com que desapareçam estatisticamente os problemas que nós temos na margem sul e na Península de Setúbal. E, portanto, não tem a ver com uma organização administrativa. Tem a ver com uma prioridade em função das regiões que nós precisamos. E eu estou a ser muito mais técnico porque nós temos que ser práticos naquilo que dizemos. Se nós dizemos que, de facto, a União Europeia pode nos ajudar, nós temos que dizer como, quando, de que forma e onde. Há um outro aspecto fundamental que Portugal tem que ter no papel com a União Europeia e que tem a ver com a questão ambiental, onde nós não podemos ter uma estratégia única e simplesmente definida de país a país. A estratégia tem que ser global. E, de facto, se a União Europeia se posicionar como uma estratégia global, com metas para o ambiente e com metas para o ambiente que não são apenas as metas mais tradicionais e mais conhecidas no que diz respeito ao controle das emissões. Há também um padrão que tem que existir da parte dos próprios Estados, da parte dos próprios organismos públicos, especialmente do lado daquilo que é a prática da compra pública, das compras públicas. Se nós queremos, de facto, fazer com que toda a indústria, todas as empresas que oferecem serviços e bens tenham um comportamento que proteja o ambiente, a melhor forma será adotar aquilo que já está mais do que inventado e que, por exemplo, é adotado na Dinamarca, mas a uma escala europeia, que é uma prática de compras públicas ecológicas. E esta prática de compras públicas ecológicas é algo muito simples. É atribuir uma ponderação na aquisição de um determinado serviço ou bem e atribuir uma ponderação ambiental. Haver um fator ambiental que faça com que aquela empresa, por ter um serviço ou um bem que, do ponto de vista ecológico, é mais vantajoso para o meio ambiente, que seja positivamente pontuada por isso. Isto é algo que é simples, mas é importante. E é importante porque se nós não tivermos uma alteração nas práticas da produção das indústrias, nós nunca sabemos se substituir o produto A pelo B, nós nunca sabemos se estamos a fazer melhor ou pior. Se as indústrias verificarem que há uma vantagem competitiva em terem uma componente ambiental, vão ser as primeiras a querer praticar e vão ser as primeiras a querer explicar que a praticam. Porque podem conseguir ter os seus produtos mais bem posicionados, podem conseguir ganhar os contratos públicos por terem uma componente ambiental. E os Estados da União Europeia são uma máquina gigantesca de compras que pode ajudar a começar a alterar esta prática de consumo e esta prática de produção. E, portanto, aí Portugal, sendo um país que efetivamente tem preocupações ambientais e tem sido um país que tem controlado bem as emissões, deve também tentar liderar este tipo de desafios a nível da União Europeia. Porque é importantíssimo que se tenha uma linha de pensamento muito maior do que o nosso país quando discutimos o ambiente. Exato, até porque, vamos ser sinceros, essa sensibilização ambiental, ela só se concretiza quando colocamos economia. Exatamente. Portanto, as empresas só acordam para isso quando lhes dói e quando percebem que, de facto, é mais vantajoso do ponto de vista económico serem mais amigos do ambiente, por causa das taxas de desponderação e de impostos que se podem fazer pela questão ambiental. Se assim tem que ser, que assim seja feito, não é? Portanto, Exatamente. acaba por ser muito assim. Muito bem, já abordámos aqui as bandeiras do PSD, já abordámos a questão europeia. A pergunta mais difícil sempre deixada para o final, que é expectativas. Quais são as expectativas do PSD para estas eleições? Que resultados é que o PSD almeja? Ganhar as eleições, naturalmente. E é fundamental ganhar as eleições porque foi como eu já referi aqui neste espaço de podcast. O país tem uma condição de falência dos serviços do Estado. Saúde, transportes, educação.
Infelizmente, nós temos a falência disfarçada sob o nome de cativação, sob o nome de cativações, e nós verificamos isso quando nós vemos as pessoas sem médicos de família. Aqui onde estamos a gravar, muito perto daqui há um centro de saúde da Amora, em que 50% das pessoas não têm médico de família. Sim. Mas muito perto daqui também há o Hospital Garcia da Horta, onde o serviço de pediatria está em completa falência. E, portanto, aqui mesmo onde nós estamos a gravar, estamos a olhar para um rio onde, como já falámos há pouco, há uma falência absoluta dos serviços de transporte. Porquê? Porque, de facto, há aqui um problema, isto para terminar, porque quando se fala em ambição do partido, acho que é importante explicar porque é que nós temos de ganhar as eleições. Há um problema naquilo que é a política do Partido Socialista e desta coligação com o Bloco de Esquerda e PCP. E eu chamo coligação porque se assinam acordos, se votam os mesmos orçamentos... Sim, são uma coligação para todos os efeitos. Exatamente. E se votam contra... uma coligação póstuma as moções de censura, é porque são uma coligação pós-eleitoral. E aprovam orçamentos. Nem mais. Aqui o ponto é mesmo este, é aprovar orçamentos. Coisa que nunca o PCP nem o Bloco de Esquerda aprovaram um orçamento. Primeira vez na história. Exato. E tem toda a legitimidade para o fazer. A questão é que tem que assumir que o fazem. Agora, esta questão que nós temos agora de governação é muitas vezes colocar um objetivo que é um soundbite eleitoral, como o passo social, em que anunciou-se uma medida que não tinha tração no terreno. Porque o próprio INE, em 2017, tinha feito um estudo em que dizia que a principal razão que levava a que as pessoas não usassem os transportes públicos tinha a ver com a falta de fiabilidade, a ausência do serviço de transporte, que é o que nós ainda hoje... A questão financeira das últimas. Exatamente. A própria Câmara Municipal de Lisboa tinha feito um estudo que indicava que em Lisboa entravam cerca de 370 mil carros todos os dias, Sim. 100 mil provenientes da margem sul. E, portanto, que era o suficiente para ligarmos Lisboa a Paris. E nem mais. Se fazemos uma redução que chega, em alguns casos, a 70% do valor do passe, ora, não se estava à espera que desta quantidade de automobilistas, pelo menos 20% a 30% não fossem aderir a este passe social, e foi isso que saturou os transportes públicos. Portanto, foi anunciar uma medida sem pensar como é que chegaríamos lá. Vamos olhar, por exemplo, para os óculos que o Partido Socialista tem escrito no seu programa, a oferta de óculos de criança até 18 anos. As consultas de oftalmologia, só aqui na nossa região, no distrito de Setúbal, têm listas de espera de mais de 200 dias em Setúbal, no Centro Hospitalar de Setúbal. Eu sou um deles, por acaso. Pronto, está a ver? Mais de 200 dias também no Garcia da Horta. Mais de 300 dias no Hospital do Litoral Alentejano, que está ali em Santiago. Mais de 300 dias. É mais provável que as crianças atinjam a maioridade do que conseguirem, efetivamente, essa medida que o Partido Socialista anuncia. Não podemos anunciar medidas sem saber como chegamos lá. O Partido Socialista não faz o trabalho de casa. Esta história de ter as contas certas é errado, porque as contas certas têm que incluir aquilo que o Estado tem que fazer. Senão, não são contas certas, são contas erradas. Não conta com aquilo que o Estado tem que fazer. E o PSD vai fazer as contas certas? O PSD tem as contas... Ou vai além da Troika? O PSD tem as contas preparadas. A questão de ir para além da Troika, eu diria que o mais importante... É que isto agora é engraçado, eu peço desculpa estar a cortar, mas aqui uma coisa engraçada de se ver é, tivemos, na altura da Troika, o PSD a dizer fomos além da Troika, e atualmente temos o Bloco de Esquerda a dizer fomos além do Governo, ou além do Partido Socialista, neles postos. É engraçado ver estes soundbites. O PSD foi para além da Troika porque o PSD é que pôs a Troika para trás. E por isso, nesse aspecto, já nós não falamos de Troika. Eu até diria que é engraçado o Bloco de Esquerda várias vezes falar da Troika e estar coligado com governantes que levaram o país até à Troika, mas eu também diria que isso, neste momento, para o futuro do país, não é disso que nós temos que falar. O Bloco de Esquerda e alguns partidos são quase como uns troiquistas, podemos dizer assim, querem sempre discutir a Troika quando olham para as propostas do PSD. Mas o PSD quer discutir o futuro, porque aquilo que conseguimos fazer já provámos. E por isso é que ganhamos as eleições. E agora queremos novamente ganhar, mas com uma vitória suficientemente forte para que o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista não voltem a provocar a falência que nós vemos hoje no Estado. E a falência hoje está, como eu disse, na educação, na saúde, nos transportes públicos, em muitos serviços do Estado, como nós bem sabemos. Muito bem. O podcast aqui, obviamente, não pode dizer nem felizmente ou infelizmente. Cabe apenas ao podcast desejar a melhor campanha possível e, portanto, que as pessoas sejam elucidadas, e aquilo que o podcast apela sempre é que vocês, dia 6 de outubro, votem
Não interessa onde votem, aquilo que mais importa é que votem, e estamos a falar justamente para um público, 80% do público do podcast Conversa são pessoas dos 18 aos 24 anos, portanto, a faixa etária que menos vota nas eleições, e portanto, espero que este podcast possa fazer um serviço de cidadania em trazer junto a vocês, levar-vos aos vossos computadores, aos vossos tablets, aos vossos smartphones, justamente os candidatos, aqueles que são os protagonistas destas eleições, e portanto, obrigado da minha parte a vocês por terem colocado as perguntas, umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas sejamos honestos, é justamente isso que as pessoas querem. As pessoas querem perguntar, querem falar o mais possível. Portanto, se o podcast pode fazer assim uma semelhança com uma democracia direta, bem, que assim o seja. E portanto, Dr. Nuno Carvalho, muito obrigado. Foi um gosto estar aqui no podcast consigo. Parabéns. Obrigado, eu. E portanto, caros ouvintes, como vocês já sabem, eu costumo dizer, até lá tenham boas conversas e dia de 6 de outubro votem, mas já sabem que também vou ficar ainda um minuto com o Dr. Nuno Carvalho para o apelo ao voto, algo que todos os partidos têm direito neste podcast. E portanto, vou então despedir-me de vocês ficam um minuto com o Dr. Nuno Carvalho, que vos vai dizer porque é que vocês devem votar, então, neste caso, no PSD, ou noutro partido. Portanto, caros ouvintes, muito obrigado e já sabem, até lá tenham boas conversas e dia 6 de outubro, votem. Bom, antes de mais é importante que votem, é importante que possam ir participar neste ato eleitoral, porque estas eleições ajudam a decidir o futuro do país. E o futuro do país tem efetivamente que passar por uma saúde que chegue a todos, por serviços de transportes que cheguem a todos, pela educação que chegue a todos e por uma preocupação com a nossa economia, com uma preocupação com os micro e pequenas empresas que não podem ser o parente pobre da economia. E, portanto, é fundamental, de facto, que todos estejamos bem esclarecidos e o PSD tem um rumo muito claro para o país. Tratar do nosso investimento privado e das nossas empresas, e especialmente também das exportações, e fazer com que aquilo que tem sido a falência dos serviços do Estado seja a recuperação do Estado. Na saúde, na educação, em todos esses serviços, nós temos um projeto para recuperar o Estado para os portugueses.